Bom, porque a salvação não depende de nós, e sim do que Cristo fez na terra, né? E muitos acham que salvação é meritocracia, né? O que é meritocracia? Meritocracia é você deve fazer algo para você merecer algo. Ou seja, no trabalho, sim, a gente ganha dinheiro por meritocracia, porque a gente trabalhou os 30 dias e no final do mês a gente recebe pelo que a gente trabalhou. Mas em relação à salvação, não é meritocracia. Igual Efésios 2,8 diz: pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Ou seja, a salvação não é meritocracia, ela é uma salvação pelo que Cristo fez na terra, né? Há 2000 anos atrás, Cristo veio a este mundo para morrer por nós pecadores. E aquele que crê pela fé recebe a vida eterna por meio de Jesus Cristo, né? E depois não há nada que ele possa fazer ou antes disso para que ele possa ser salvo. Uma pessoa não é salva, digamos assim, porque ela vai na igreja, se batiza ou se veste de uma maneira diferente. Não, não é assim que funciona. Uma pessoa é salva se ela crê no Senhor Jesus, né? Romanos 5:1 diz assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Então, só por meio da fé, né, que a gente obtém a paz com Deus, né? Antes disso, a gente é mortos em nossos delitos e pecados. Efésios 2:1 diz: ele vos deu vida estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Então, antes da fé, a gente era morto em nossos pecados. E não havia nada que a gente pudesse fazer, porque a gente estava morto. Então, só após a fé que é derramado vida em nós. E essa fé é um dom de Deus, Efésios 2:8 fala, né? Então, essa fé não é proveniente de nós, não é do que a gente faz, mas a gente crê no Senhor Jesus e assim recebemos vida em nós mesmos. E como que a gente pode ter fé, né? Romanos 10:17 diz assim: portanto, a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Ou seja, para você obter a fé, você tem que ouvir a palavra de Deus. E a gente pode fazer uma junção de versículos com Efésios capítulo 1:13, que fala assim: depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selados com o Espírito Santo da promessa. Então, depois que você ouviu a palavra da verdade, né, ligando com Romanos 10:17, que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus, fazendo essa junção desses dois versículos, podemos chegar à conclusão que depois que você ouve o verdadeiro evangelho, né, que é Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado, no terceiro dia ele ressuscitou, né? Ele foi sepultado e no terceiro dia ele ressuscitou e está nos céus à destra do Deus Pai. E se você crê nisso, né, após ouvir essa verdade, você recebe o Espírito Santo, você recebe vida em você, né? Porque você estava morto e a partir daquele momento que você escutou essa verdade bíblica, né? Essa verdade da palavra de Deus, você recebe perdão de todos os seus pecados. E aí você é salvo, né, eternamente. Por isso, né, que você não se você olhar para a cruz, não foi você que morreu lá. Então, por isso que não é meritocracia, né? Igual eu falei no começo, meritocracia você tem que fazer alguma coisa para se obter aquilo que você quer, né? Que nem o salário que a gente recebe. Por que a gente recebe um salário quando a gente trabalha? Porque a gente trabalhou os 30 dias. Só que na questão da salvação, não foi nós que morremos na cruz. Foi uma pessoa que morreu na cruz por nós. E esse é Jesus Cristo. Ele morreu na cruz. Não foi eu que morri na cruz. Não foi você que morreu na cruz. Então, como que pode, né, a gente achar que a gente vai ser salvo porque a gente está andando certo aqui na Terra? Porque a gente decidiu ir na igreja. Decidiu se vestir de uma maneira diferente. E aí muitos falam, né? Ah, mas chegando lá, Deus vai colocar na balança os nossos pecados, né? O tanto que a gente fez de bem e o tanto que a gente fez de mal. Bom, e esse parâmetro da balança de Deus, né?
Esse parâmetro é Jesus Cristo. Se você acha que você vai ser salvo pelas obras, compare suas obras com a de Jesus. Você vai ficar numa perspectiva muito abaixo de Jesus. Então, se você acha que você vai passar pelo juízo para a vida eterna, você está muito enganado, porque dali, se você está ali no juízo, você vai ser condenado. Não existe a possibilidade de você estar no juízo final e ser salvo, porque a salvação é aqui na terra. Quando você crê no Senhor Jesus, você é salvo. Se você não crê, morrer sem crer, juízo final ali é um juízo condenatório, né? É um juízo para aplicar a condenação às pessoas. Para, digamos assim, de sentença, é um juízo de sentença. Não é um juízo para decidir quem vai para o céu ou quem não vai. Então, muitos dizem que vai passar por esse juízo, até mesmo aqueles que aparentemente são cristãos, né? Mas isso não tem base bíblica, porque se você ler lá em Apocalipse, você vai ver que aqueles que estão ali, não teve nenhum que foi para o céu, né? Porque todos que estão ali não creram no Senhor. Hebreus 9:27, se eu não me engano, diz assim: morrendo ao homem é vindo o juízo. Ou seja, se você não creu no Senhor, é juízo. Podemos fazer uma ligação com João, capítulo 3, versículo 18, que diz assim: quem crê nele não é julgado, mas quem não crê já está julgado. Ou seja, se você não crê agora no Senhor Jesus, você não vai ser salvo, você vai ser julgado. E vai ser julgado por quem? Por um juiz reto, justo, divino, implacável, que ele sonda o seu coração, ele sabe o que você pensa, ele sabe a sua atitude, que aparentemente é boa, mas lá no fundo ele sabe os seus pensamentos, suas intenções. Então é por este juiz que você vai ser julgado se você não crê no Senhor Jesus. Então, as pessoas que vão para lá não têm a possibilidade delas serem salvas, as pessoas que vão para o juízo. Agora, se você crê no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, você não vai passar pelo juízo eterno. Por quê? Porque Deus é justo, só que Deus é amor. Por isso que João 3,16 fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça. Então, você creu no Senhor, você tem a sua dívida paga. Por quê? Os seus pecados foram imputados em Jesus. Jesus era sem pecado, mas ele se fez pecado por nós. 1 Coríntios 6,20 fala isso. Ele se fez pecado. Ele era um homem, 100% homem, 100% Deus. Ele nunca pecou. Mas na cruz, ele levou todos os nossos pecados. Ali naquela cruz, houve 3 horas de trevas. Naquelas 3 horas de trevas, Deus Pai aplicou o juízo dos seus pecados sobre Jesus, o seu Filho. É tipo um juízo que era eterno, né? Que ia ser aplicado em você, foi compactado naquelas 3 horas de trevas na cruz. Então, a pessoa que crê no Senhor tem os seus pecados já julgados em Cristo. Porque aquele que creu no Senhor, sua fé lhe é imputada como justiça. Romanos 4 fala isso, né? Que fala de Abraão, né? Abraão foi justificado pela fé? Sim, foi justificado pela fé e não pelas obras. Se ele foi justificado pelas obras, tem de se gloriar, mas não diante de Deus. Nossas obras, elas testificam a nossa fé, mas elas não nos salvam. As nossas obras, ela digamos assim, de homem para homem, a gente pode dizer assim, ó, eu acho que aquela pessoa é cristã porque ela se comporta diferente, ela ajuda as pessoas, ela pratica boas obras, né? Só que só Deus sabe se ela é salva ou não, porque eu consigo saber se eu sou salvo, né? Porque eu creio no Senhor. A Bíblia fala, quem crê em mim tem a vida eterna. Pronto, acabou. Eu acredito nisso, tenho fé. Pronto. Agora,
eu posso afirmar que outra pessoa é salva? Não. Porque a Bíblia diz, eu não lembro onde está, mas a Bíblia diz assim: só o Senhor sabe quem são os seus. Nós não podemos dizer se alguém é salvo ou não. E isso cabe ao Senhor. Mas, igual Tiago, né? Muitos usam o versículo de Tiago para falar que a salvação depende das obras, né? E fala, a fé sem obras é mortas. Dizem isso, né? Não. Se você pegar o contexto ali, Tiago está falando ali de justificação de homem para homem. Eu posso dizer para você, se eu analisar a sua conduta, eu posso dizer, realmente você parece que não é cristão, porque você não ajuda o seu parente, você não está ajudando. É tipo isso o contexto ali de Tiago. Aí você pega Romanos 4, você vai ver que Abraão foi justificado pela fé e não pelas obras. Ou seja, Romanos está se tratando de uma justificação de homem para Deus. E Tiago está se tratando de uma justificação de homem para homem. Então, diante de Deus, eu sou justificado pela fé. Porque eu não tenho obras para agradar a Deus, né? Romanos 3, 23 fala, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Eu estou destituído, não tenho nada para agradar a Deus. Eu pequei. E o que aconteceu lá no paraíso? Deus não falou para Adão que certamente ele morreria? Morreu. E Efésios 2 fala, ele vos deu vida estando vós mortos. E realmente a gente está morto. Não tem possibilidade da gente ser salvo pelas nossas obras. Porque se tivesse, não seria graça, né? Seria um trabalho. Porque graça, qual é o significado de graça? Favor imerecido. Você não merece ser salvo. Mas mesmo assim, Deus te salva. Entendeu? É isso. Agora, você tem que rejeitar milhares de versículos para dizer que a salvação é... Rejeitar não, você tem que deturpar um monte de versículos para dizer que salvação é pelas obras. Muitos usam versículos que está falando de apostasia, que ali está afirmando de apóstatas, né, que aparentemente creram, se juntaram, né, ao cristianismo, mas não eram um verdadeiro cristão, não creu realmente no Senhor Jesus e se voltaram, né, para a lama. E, tipo, virou inimigo do cristianismo mesmo. Existe isso, né? Existe versículos de apostasia que as pessoas confundem, que acham que um cristão verdadeiro pode se tornar um apóstata. Isso, as pessoas não conseguem entender o contexto ali. E também existe o cristão, né? Que ele tem sim, ele é salvo em si quando ele crê no Senhor, mas tem a possibilidade de pecar. Existe essa possibilidade, porque a gente está aqui na terra ainda. A gente tem o Espírito Santo habitando em nós, um verdadeiro crente tem. Ele tem a capacidade de suportar a tentação, né? Que nem Tiago 4,7 fala, resistir ao diabo e ele fugirá de vocês. E em 1 Coríntios 6,20 fala que Deus vai dar o escape. Porém, se o cristão não andar em espírito, Gálatas 5,16 fala, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Ou seja, se você não andar em espírito, você está propício a cumprir os seus desejos carnais. Então, um cristão, ele pode sim pecar, porque se ele não andar em espírito, ele vai pecar. Não tem como. Se você alimentar o espírito, você está andando em espírito. Então você vai ter a maior capacidade de resistir ao diabo e você vai ter a capacidade de escapar daquela tentação. Agora, se você não está andando em espírito, você é um cristão carnal que não entendeu ainda a sua vocação celestial, você está propício a errar, está propício a pecar. E se você pecar, graças a Deus, né? Cristo nos deu um suporte maravilhoso, que 1 João 2,1 fala, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. Se pecarmos, a gente tem um advogado. Todo cristão verdadeiro, ele tem Jesus Cristo como advogado. Então aí também entra a questão da salvação por graça também, que é um favor merecido, completíssimo. Por quê? Porque o advogado de Cristo, ele vai te defender. E como que ele vai te defender? Ele vai mostrar ao Deus Pai
a sua cruz, o sangue derramado sobre você. Então, tá perdoado, você é justo, você é considerado justo para Deus. E o que pode acontecer quando você peca também, né? É entristecer o Espírito Santo. Efésios 4:30 diz: E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual foste selados para o dia da redenção. Então, o que podemos fazer aqui, enquanto estivermos na terra, andar na carne, estaremos entristecendo o Espírito Santo.